Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa videoaula você conhecerá a estrutura dos átomos, a evolução dos modelos atômicos e algumas características dos átomos, como o número atômico, o número de massa atômica. Será também capaz de identificar os íons, como os cátions e ânions, e saberá também diferenciar as relações atômicas, isótopos, isóbaros e isótopos. Aproveitem e tenham todos uma boa aula. Então, vamos para a aula de hoje. Vamos começar pela evolução dos modelos atômicos. É claro que, para falar para vocês, qual a importância dos modelos, né? O que os modelos tentam explicar? Os modelos atômicos, na verdade, eles tentam explicar sobre o comportamento dos átomos e como a matéria é construída e organizada, para que possamos entender melhor como ocorrem os fenômenos da natureza. Esse é um dos principais papéis aí dos modelos atômicos, né? Mostrar, na verdade, como se comportam os elementos, para que possamos estudar isso diretamente na natureza. A gente tem aqui uma grande evolução dos modelos atômicos. A gente vai começar em forma. Hoje sabemos que a matéria é formada por corpúsculos, que são conhecidos como átomos, íons ou moléculas. O átomo, na verdade, deriva do grego, que significa não divisível. E essa primeira ideia sobre essa questão, se falava isso justamente Leucípto e Demócrito. Leucípto e Demócrito, na história, na Grécia Antiga ainda, eles tinham essa ideia de que se eles pegassem uma matéria qualquer e dividissem em várias partes, chegaria um momento em que não teria mais como dividi-las, que aí então chegou no que eles chamavam de átomo, né? Seria uma situação não divisível. Uma das principais características desse modelo de Demócrito, dessa questão filosófica deles, era que a matéria era descontínua. Mais tarde, tem uma nova ideia de modelo atômico, né, que é com Aristóteles. Lembrando que essas ideias são tudo na área filosófica, né, não tem nada experimental ainda. Então, a matéria ela é contínua e formada por 4 elementos básicos. Isso você já ouviu muito falar sobre essa questão, onde a gente tem aqui água, terra, ar e fogo. Então, dependendo dessa junção de cada um deles, a gente tinha um surgimento de uma nova substância na natureza. Isso foi verdade durante muito tempo. A gente tem também o modelo atômico de Dalton. Dalton propôs esse modelo em 1808. O que seria esse modelo atômico? Ele caracterizou como bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque o átomo seria algo esférico, indivisível, indestrutível, homogêneo. Essa seria a ideia de Dalton. Dalton também questionava, ele alegava que os átomos com tamanhos e massa diferentes constituíam elementos químicos diferentes. Ora, se eu tenho tamanhos e massas diferentes, são elementos químicos diferentes. Essa é a ideia para Dalton. Cada átomo de cada elemento químico é caracterizado pelo seu tamanho e pela sua massa. Ele acabou de fazer essa afirmação, né? Então, dependendo do tamanho e da quantidade de massa, eu tinha um novo elemento químico. Na verdade, para Dalton, uma reação química é um rearranjo de átomos, formando novos compostos. E a partir desse conhecimento, vem aquela célebre frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, nada se transforma. Porque, na verdade, essa era a ideia, que os átomos pudessem sofrer arranjos ou rearranjos para formar novas substâncias. O modelo atômico de Thomson, ele propôs esse modelo em 1898, e até aquele momento, para toda a condição de modelo, a gente não tinha a divisão do átomo. E Thomson, ele vê essa condição. Quando ele usa a ampola de Crookes e usa os raios catódicos, ele percebe que quando ele está utilizando os raios catódicos, há um desvio, né? Há um desvio desses raios. Isso se dá por conta da atração, né? Já que os raios catódicos são cargas positivas, então ele percebia que ele colocou cargas ao lado e ele viu que os raios eles se desviavam para o lado negativo. Então ele pôde perceber que existia uma carga, né? uma carga elétrica nessa condição. E aí ele caracterizou esse modelo como um pudim de passas. O átomo apresentava carga
positiva impregnada de cargas negativas. Ele também conseguiu notar a natureza elétrica da matéria, foi o que eu falei, ele percebe que existe uma carga elétrica, que existe uma situação de cargas elétricas. E aí então ele também consegue discordar de Dalton, porque ele acredita que, como ele tem cargas elétricas, ele conseguiu ver os elétrons, então ele pode dividir o átomo, né? Então nesse caso aqui o átomo passa a ser divisível. Após a descoberta de Thomson, surge então a descoberta da radioatividade. E a radioatividade ela também dá um grande suporte para que se pudesse ter uma melhor condição de experimentação para os novos modelos atômicos que seguiriam. Da radioatividade a gente tem aí como precursor, né, quem teria essa ideia de ter descoberto essa questão da radioatividade seria Henri Becquerel, em 1986. Também a gente tem, após essa condição das cargas elétricas, a gente observa que existe o elétron. Millikan, né, ele consegue dar valor a esses elétrons. Ele consegue dizer que a carga elétrica, que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Na verdade, se a gente fosse analisar essa numeração, por isso que eles acabam dizendo que a carga elétrica é desprezível. O novo modelo a seguir é o modelo de Rutherford. Rutherford, em 1908, ele realiza um experimento, e esse experimento ele consegue adquirir uma nova partícula do átomo, né? Ele consegue ter uma nova proposição do átomo. Então, ele usa aqui ele usa a radioatividade, por isso a descoberta da radioatividade foi importante, né? Porque a partir da descoberta da radioatividade, novos experimentos começam a ser trabalhados com radioatividade. Então, Thomson ele consegue perceber que os raios de partículas alfa, atravessando uma chapa, né, e uma finíssima lâmina de ouro, consegue perceber que os raios alfas eles conseguem ter desvios e alguns deles voltam. Então, Thomson supõe que através desse experimento existem cargas positivas no átomo. Então, o que se tem de sensato aqui, né, com relação a esse trabalho? Eu trabalho com experimentação com partículas radioativas, como eu já tinha falado. Algumas partículas alfas passavam direto e outras desviavam e outras voltavam. E aí então ele consegue perceber, já que a partícula alfa são feixes de cargas positivas, ele percebe que ao bater, algumas voltavam, algumas desviavam. Por quê? Porque, teoricamente, lá teria cargas positivas para poder fazer, para repelir, né, digamos assim. Então, ele percebe que existem prótons aqui. Seguindo o modelo de Thomson, já que ele falou que é o modelo do sistema solar, a gente então tem no núcleo os prótons e na eletrosfera os elétrons. Até então não se tinha ainda a descoberta dos nêutrons, né? Então, que fique claro isso, né? Inicialmente descobriu os elétrons, Thomson descobre os elétrons, Rutherford descobre os prótons, e aí então se tem essa ideia, né, de estrutura atômica, porém que o átomo agora é divisível, né? O átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. Então o que acontece? Quando Rutherford percebe que os raios passam direto, ele percebe que no átomo existe um vazio, né? E que não é maciço, na verdade, né? Como definiu lá Dalton, né? Que seria uma esfera maciça. Ele percebe que o núcleo é muito pequeno, mas a carga é positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Por isso a volta, né, dos raios, né? Por conta de ter as mesmas cargas. E aí, os elétrons, que já tinham sido descobertos por Thomson, estão na eletrosfera, né? Elétrons com carga negativa movendo-se em volta do núcleo, estão na eletrosfera. Após algum tempo, então assim, para que vocês possam entender, Max Planck começa a perceber
uma curiosidade no átomo. Porque imagine, se na eletrosfera é negativa e o núcleo é positivo, poderia se imaginar que esses elétrons circulariam, e em um dado momento eles se chocariam com o núcleo, entraria em colapso. Porém, isso não acontece, ou não acontecia, porque as matérias não eram autodestruídas. Então, como isso acontecia? E aí, por isso, Max Planck, ele começa a observar que o átomo, né, ele age num sistema dual, né? Não só ele, mas outros pensadores também vinham da mesma forma. E a gente tem aqui a equação de Max Planck para explicar essa condição. E aí o significado de cada uma dessas variáveis que se encontra nessa equação de Max Planck. Então, Bohr, em 1913, aperfeiçoou o modelo de Rutherford. O quê? Aquelas situações que eu te falei sobre a questão do colapso do átomo, né? Então, ele começa a perceber que apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons. Cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido do elétron. Existe um valor específico para cada nível de energia. A gente tem, já que eu tenho um valor específico, no átomo eu vou ter camadas e vou ter uma quantização de energia, um valor de energia para cada camada. Então, nas camadas eu tenho 7 camadas, que é a camada K, L, M, N, O, P, Q, que apresenta seus níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como vocês já viram em outras séries. E a quantização de energia, que cada nível terá uma energia específica para isso, né? À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados. Então, quanto mais distante eu fico do núcleo, maior vai aumentando a minha camada em energia, né? Maior o meu valor energético quando eu vou me afastando. Bom, ele faz alguns postulados. Ele diz: os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem e nem absorverem energia. Estas órbitas estáveis são denominadas estados estacionários. Então, Bohr acredita que os elétrons conseguem ficar circulando ao redor do núcleo sem ganhar e sem perder energia. Ele chamou de estados estacionários. Bohr também acredita que quando um elétron salta de um nível mais energético para outro menos energético, ele pode liberar ou absorver energia. Ele acredita nisso também. Tanto é que ele diz assim: quando o elétron salta do nível mais interno para o mais externo, ele absorve energia. E quando o elétron salta do nível mais externo para o mais interno, ele libera energia em forma de luz, que a gente chama de fóton. Tá? Ok? É claro que a gente, para finalizar essa condição dos modelos, a gente ainda tem aqui a descoberta dos nêutrons por Chadwick. Então, Chadwick vem e descobre os nêutrons. E a gente fica com uma estrutura que é bem conhecida nos dias de hoje, que não é a mais atual, né? Existem umas novas ideias com relação a esse modelo. Mas para o nosso estudo, esse modelo é o que vai nos favorecer para resolver alguns exercícios e algumas atividades. Então, o modelo atômico ficou: no núcleo do átomo eu tenho prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera. Então seria essas unidades fundamentais da estrutura atômica. Espero que vocês tenham compreendido. Essa seria uma pequena apresentação sobre a evolução dos modelos atômicos. Na nossa segunda aula, a gente vai mostrar a estrutura do átomo, né, falando ainda de número atômico, de massa atômica e das características como isótopos, isóbaros e isótopos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos a todos.